Pensar no futuro, em coisas que ainda nem aconteceram, traz ansiedade para o seu coração? Então eu te convido a pensar naquilo que a palavra do Senhor nos diz nessa manhã. Eu sou o pastor Robson Lima e está começando mais um Manhã Esperança, o nosso devocional diário aqui no YouTube. Se essas mensagens têm edificado você, diga aqui pra gente nos comentários, só pra gente saber até onde elas estão chegando. Aproveite também e se inscreva aqui no canal, para que dessa forma você não perca nenhuma das nossas mensagens. Bom, então agora que eu já sei de onde você está me ouvindo e agora que você já se inscreveu aqui no nosso canal, eu quero ler com você aquilo que diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 22, o versículo de número 13. O Senhor nos diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Você reparou como é que Deus está se apresentando aqui nos últimos versículos das Sagradas Escrituras? Alfa e Ômega, princípio e fim. Bom, deixa eu tentar ser ainda mais específico com você então. Antes do seu primeiro choro ali na maternidade, antes de sua mãe te tomar nos braços dela, Deus já era Deus. E agora pense comigo, depois de seu último suspiro de vida, depois até mesmo da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, depois que todas as coisas se passarem, Deus continuará sendo Deus. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quando nós andamos com ansiedade em relação às coisas que ainda não aconteceram, com ansiedade então em relação às coisas do futuro, nós precisamos como que dizer para a nossa ansiedade: escuta, no meu futuro, o Senhor Deus está lá. Ele continuará cuidando de mim, Ele continuará me sustentando em seus braços, como Ele tem feito ao longo de toda a minha vida. Eu imagino que uma vez que a gente diga isso para nossa ansiedade, ela tende a diminuir ou até mesmo a acabar, porque ela não tem vez com o nosso Senhor e Salvador. Uma vez no Evangelho de João, lá no capítulo 10, Jesus se apresentou como sendo o bom pastor. Visualiza isso agora. Pensa em um pastor excelente aí, que tem cuidado de você, que tem te acompanhado, te nutrido com a palavra de Deus. Pensou? Pensou aí na sua mente um excelente pastor? Pois bem, esse pastor não chega nem perto do Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. O bom pastor disse assim no capítulo 10, versículos 14 e 15 do Evangelho de João: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. A ovelha, o animalzinho que fica lá no campo, é um bicho teimoso. Mas tem algo muito legal sobre as ovelhas que você precisa saber. Elas ouvem muito bem a voz do seu pastor. Inclusive, se chegar um estranho lá no curral onde elas estão, aprisco em que elas estiverem instaladas e começar a chamá-las, até mesmo se uma dessas ovelhinhas tiver um nome, como a gente carinhosamente gosta de dar nomes para os animais, essa ovelha de maneira nenhuma vai ouvir o estranho. Ela só ouve a voz do seu pastor. Da mesma forma, então, o Senhor Jesus está falando com relação ao cuidado dele como sendo um pastor, o bom pastor, para com as suas ovelhas. Ele diz: elas ouvem a minha voz, elas me conhecem. Sendo assim, então, ele conhece suas ovelhas e elas conhecem ele e ouvem a sua voz. E tem mais uma coisa sobre os pastores, sobre o cuidado de um pastor para com a sua ovelha, que eu preciso que você pense nesse momento também. Um pastor é aquele que está guiando a sua ovelha, aquele que está conduzindo ela pelos melhores caminhos. A ovelha, apesar de ouvir muito bem a voz do seu pastor, ela não enxerga muito bem. Então ela precisa ser guiada, precisa ser orientada o tempo todo. Nessa manhã, então, eu quero te dizer que se você se considera uma ovelha de Jesus Cristo,
alguém que está dentro do aprisco desse bom pastor, que está sendo cuidado, amparado e nutrido por ele, a pensar naquilo que ele mesmo disse em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E dessa maneira, então, formular o seguinte pensamento na sua cabeça. Bom, se Deus está comigo antes mesmo da minha existência, se o Senhor Jesus, como sendo o meu bom pastor, vai adiante de mim, me guia, me direciona, cuida de mim o tempo todo, se no futuro Ele já está lá, eu não posso deixar a ansiedade quanto ao futuro invadir o meu coração. Eu não posso andar ansioso por coisa alguma, porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor tem cuidado de mim desde o início, no meio e também no final. É a palavra do bom pastor que está te dizendo isso nessa manhã. Então, se você é uma ovelha dele, ouça essa voz. Ouça, por favor. Não sofra mais com ansiedade quanto ao futuro, quanto ao dia de amanhã. O exercício que eu te proponho hoje, então, é o seguinte: ouça a voz de Deus, ouça a voz do seu pastor, abra agora mesmo, se possível, a palavra dele e veja o que ele diz aí para você e veja o que a palavra do Senhor está dizendo ao seu coração. Dessa maneira você vai produzir cada vez mais confiança em Deus. E quanto mais você confia em Deus, menos ansiedade você produz no seu coração. Menos ansioso você anda por aí. Mas Robson, eu não faço ideia de onde abrir a Bíblia para ler hoje. Tudo bem, leia pelo menos esses textos que mencionei aqui. Pegue um marca-texto, uma caneta, marque eles aí. Não se esqueça daquilo que diz o Senhor na sua palavra. Chame a atenção para aquilo que Ele está te dizendo nessa manhã. Ah, eu não tenho uma Bíblia em mãos. Mas se você está me ouvindo nessa manhã, você com certeza tem um celular, você com certeza tem um notebook, alguma coisa você tem aí para estar me ouvindo. Então usa esse seu aparelho para abrir a Bíblia que tem nele aí. Leia aquilo que diz a palavra de Deus, marque, guarde para você não esquecer. E fique constantemente ouvindo a voz do seu pastor, o bom pastor. Com base em tudo isso que a gente falou então, eu quero orar com você. Senhor Deus e eterno Pai, o Senhor que existe desde sempre, o Senhor que é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a Ti nós direcionamos essa oração nesse momento. E te pedimos então, traga paz para o nosso coração, traga alívio imediato para a ansiedade, as preocupações quanto ao futuro que tem inquietado a vida do meu irmão e da minha irmã, nos ajude a fazê-las saber e entenderem que no nosso futuro o Senhor já está lá, o Senhor já está cuidando de tudo. E no nome de Jesus Cristo, ó Deus, o nosso bom pastor, ajude cada um de seus filhos nessa hora a meditarem, a se lembrarem daquilo que diz a sua palavra. Não tire isso da nossa mente jamais, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. A nossa vida depende de ouvir as tuas palavras. É por isso que oramos a Ti, ó Deus, e nós fazemos isso no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Eu desejo que Deus abençoe muito a sua vida, meu irmão. E se você deseja abençoar a vida de alguma outra pessoa, compartilhe essa mensagem com essas pessoas então, e assim abençoe a vida do seu próximo. E assim seja você um canal de bênçãos. Que Deus o abençoe.